Provérbios capítulo 13, verso 3 diz: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O livro de Provérbios tem sabedorias incríveis, né, irmãos? E hoje de manhã nós vamos falar sobre uma epidemia moderna. Uma epidemia moderna. Fofoca, calúnia e divisão impedem o avançar da igreja de hoje. Essas lições desse mês são tiradas do livro do pastor Gregory Friesel, Liberando o Fluir do Avivamento. Liberando. Então uma igreja que quer crescer, que quer avançar, que quer experimentar o fluir do avivamento, pratica o ímãs do bem. Esse é o tema da lição da EBD. Os ímãs do bem são recebem coisas boas. Agora, às vezes, pode receber no seu ouvido fofoca, calúnia e palavras de divisão. Então, escutem essa mensagem. Eu fiquei bastante tempo esperando esse momento chegar, porque esse tema é importante para a igreja. Muito importante. Aliás, para qualquer grupo social, para o pessoal da empresa, para o pessoal da escola, qualquer ambiente social que a gente frequenta, existe essa epidemia. São os chamados pecados da palavra, de palavras. Pecados de palavras. E o problema, o perigo, irmãos, é que muitas vezes esses pecados são desapercebidos. São sutis. Quando você menos espera, você mesmo está praticando esse pecado. Muitas pessoas não têm noção que estão pecando. A gente fala, não fumar, não beber, não adulterar, são grandes pecados, são pecados mesmo, que a igreja inclusive disciplina. Mas esses pecados de calúnia, de fofoca, de maledicência, não pune, passa desapercebido, e é muito sério. O cuidado em compartilhar, o autor ele frisa muito isso na igreja. Muitas vezes é no compartilhar pedidos de oração, de uma forma prejudicial de fofoca, com as desculpas de compartilhar uma preocupação. Orem por aquele irmão que está passando por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu ouvi falar de alguém, não sei o que está passando por momentos assim, assim, assim. Pastor, mas é errado pedir oração pelos outros? Não é errado pedir oração, mas cuidado, para não ficar espalhando problemas dos outros. Então pede autorização. Eu posso fazer esse pedido de oração que você está passando lá na igreja? Porque você está expondo algo de uma pessoa, às vezes a pessoa não quer. Tem gente que não quer expor nada, nem para o pastor. De vez em quando eu recebo, pastor, eu quero lhe informar isso. Beleza. A gente ora. Aí eu falo, a irmã autoriza eu pedir oração. Geralmente a pessoa pede para a igreja. Quando a pessoa fala assim, pede oração para a igreja, aí tudo bem, eu estou liberado para falar. Mas se a pessoa não falar, eu não posso. Ela pediu para mim orar. Então cuidado. Dragões bem intencionados é um termo que eu ouvi uma vez do pastor adventista Alejandro Bulhon, um evangelista adventista. Ele falou uma vez uma pregação chamada Os Dragões Bem Intencionados. E ele disse, é porque eu me preocupo com a igreja. É por isso então que eu estou falando que está tudo errado aí, porque eu me preocupo com a igreja. Então, tem uma boa intenção? Tem, mas faz da maneira errada. Elas não conseguem praticar o que Jesus falou em Mateus 18:15. O que diz em Mateus 18:15? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele sozinho. Nada de falar para outra pessoa. Se você teve um problema com aquele irmão, procura ele.
você e ele sozinhos, só vocês dois. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ótimo. Se ele não ouvir, fica entre vocês dois. Para que vai levar para terceiro, para quarto? Colocar na internet? Então não pode, isso é pecado, irmãos. Provérbios 11, 13 também diz, Provérbios 11, 13, não procuram a pessoa envolvida, diz assim, quem muito fala, atrai, vamos ver naquela tradução ali, o caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. Olha aí, pessoa confiável. Quem não é confiável, fala com a língua, dá com a língua nos dentes. O caluniador é assim. Não procuram a pessoa envolvida, antes fala com todo mundo. Depois de ter falado com todo mundo, conta ainda palavra por palavra. Teve uma vez que eu desconfiei de uma pessoa que entrou no meu gabinete para conversar, para me questionar alguma coisa. Eu vi ele mexendo no celular, estava gravando, irmãos. Pior ainda, gravando. Para depois provar alguma coisa para alguém, não sei o quê. Não tem nada para esconder. Mas a pessoa tem más intenções mesmo. Horrível, isso é pecado, irmãos. 95% das fofocas podem acabar se os crentes obedecessem Mateus 18, 15 a 17. Jesus mesmo falou isso. Se a gente obedecesse, a gente não ia pecar dessa forma. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse é outro nível. Você quer ganhar o teu irmão, ele está no erro, você quer ajudá-lo, você o ama. Você quer o bem dele, você é o imã do bem. Então você fala uma vez, ele não ouviu, aí você leva uma outra pessoa. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. É outro nível. É algo muito grave que a pessoa fez, que está afetando o corpo. Então a gente tem que analisar que tipo de coisa esse irmão fez. É uma coisa pessoal, então resolve só vocês dois. É uma coisa que afeta a igreja, aí é mais sério. Ele não ouviu a primeira vez, leva 2. Está afetando a igreja, está afetando o testemunho na comunidade, é sério, tem que tratar logo. Aí chama, se não resolveu, aí leva a igreja à exclusão, aí sim. Mas enquanto não chega a esse nível, tem que tratar sozinho. Tem que saber discernir isso, quando é uma coisa pessoal com você, ou com uma coisa da igreja, que envolve o corpo. Cristo não deixa dúvida quanto à maneira que devemos lidar com ressentimentos e problemas entre irmãos. Essa é a forma de lidar, não tem outra. Não adianta você chegar e nos corredores e falar para tentar resolver, isso vai piorar. Se a pessoa não estiver presente numa conversa, numa reunião, você deve elogiar os pontos fortes dela. Nunca falar mal dela se ela não estiver presente. É difícil, né, irmãos, para alguns. Quando a gente percebe, a gente está falando do outro. Não pode. Se você for falar de alguém, se a pessoa não estiver presente, tem que falar coisas boas dela, não coisas ruins. Se a pessoa vier falando dos outros para você, saiba que ela está pecando contra Deus. Então, se alguém me falar mal de uma outra pessoa com você, essa pessoa está pecando. Escuta, está pecando. Não é brincadeira. E você deve dizer a ela isso. Espera aí, o que você está falando mal do irmão? Não fale, isso aí é pecado. Às vezes a pessoa fala um palavrão, não fale palavrão porque isso é pecado. Da mesma forma, falou do outro, mal do outro, é pecado. Então não fala, repreenda essa pessoa na hora.
Não interessa se a pessoa vem de forma doce e sincera. Tem pessoas que são doces no falar, né? Parece que nem é maldoso o jeito dela falar do outro, mas está falando. Fofoqueiros cometem o pecado muito sério e prejudicial. Existem pessoas que são obsessivas e fascinadas em ouvir notícias dos outros. Gostam. E hoje, irmãos, isso cresceu muito com a internet. Você quer estar sabendo de todas as notícias da política, do futebol, dos bastidores. Você quer saber os motivos, quer saber tudo. Você quer saber. Você quer saber da vida da pessoa toda hora. Onde ela está, como é que ela faz. Hoje, todo mundo quer saber de tudo. Pessoas estão fascinadas em ouvir notícias dos outros. Mas muitas vezes não estão interessados na verdade. A verdade, por que aquilo aconteceu? Muitas vezes são rumores e especulações. O mundo de hoje é um mundo de rumores e especulação. Quando você vai ver lá, é fake news, não é verdade. Você está compartilhando aquilo. Cuidado quando você for compartilhar uma notícia. O pastor Carlinhos, não sei se ele está aí, mas ele é expert em desmascarar notícias falsas. Eu não sei, é lá na hora, nos grupos lá, joga uma notícia lá, essa notícia está estranha. O cara joga para 200, para 500 pessoas. Aí ele vai lá e fala assim, essa notícia é velha, essa notícia é falsa, não é verdade isso não. Mas daí o outro já compartilhou e viralizou tudo errado. Cuidado, irmãos. Tem muita gente que não interessa se aquilo é verdade, ela passa para frente como verdade. Muitas vezes, a pessoa quer ser a primeira a divulgar. Ela quer ser a primeira. Porque ela quer aparecer, né? Quer mostrar, não, eu estou por dentro, tá vendo? Eu estou inteirado, eu sei tudo. Cuidado. Fofoca e calúnia são pecados desprezíveis ao nosso Deus. Deus fica muito triste com isso. Contra Deus, contra pessoas e contra a santa unidade da igreja. Escuta isso. Deus, ele morreu e ele desejou que nós sejamos um, que a sua igreja fosse unida, tivesse o mesmo pensar, não uns contra os outros. Então é por isso que esse é um pecado contra a sagrada unidade da igreja. Então existe um magnetismo. Você pode ser um para-raio. Você pode ser alguém que o fofoqueiro vem conversar. Um para-raio da fofoca. Existem mesmo indivíduos na igreja que são muito procurados pelos fofoqueiros. Escuta agora. Existe. Eu não sei às vezes ela fala assim, eu não sei porquê, mas as pessoas sempre me procuram para receber reclamação do outro. E você está com o ouvido aberto. São por vezes pessoas de confiança da igreja, são às vezes bons ouvintes, mas o perigo é que essas pessoas não ligam de ficar ouvindo. Elas ouvem porque elas gostam talvez de serem importantes para ouvir, mas podem ser classificados como ímãs da fofoca, ou ímãs do mal. São para-raios do mal. Veja que o tema é ímãs do bem, mas tem pessoas que podem ser ímãs do mal, que podem receber ímãs da fofoca. Amigos dos fofoqueiros e caluniadores. Essas pessoas não podem continuar obedecendo à carne. Não podem. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 5:11. Vamos ver dois textos que falam sobre isso. 1 Coríntios 5:11, primeiro texto. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmãos, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador. Olha aí.
alcoólatra ou ladrão. Olha, ele está colocando no mesmo nível, hein, irmãos? Está vendo como fofoqueiro é pecado, caluniador é pecado? Como os outros. Do mesmo nível do ladrão, do avarento, do imoral. É o caluniador. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então você está sentado numa mesa com os teus irmãos, amigos, estão ali, daqui a pouco um começa a falar mal do outro. Geralmente costumam dizer, né, que às vezes o pastor é a sobremesa principal do jantar ou do almoço. Então você deve, se a pessoa falando mal de um líder, de alguém, você deve se levantar e sair. Não pode estar nem na mesa com essa pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Sério, né, irmãos? Vamos ver o que diz Paulo agora a Tessalonicenses 3:11. Pois ouvindo que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. 2 Tessalonicenses 3:11. 2 Tessalonicenses 3:11. Deus envia. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Próximo. Até a 14. As tais pessoas ordenamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Fiquem de olho a quem desobedecer as instruções escritas nessa carta e não se associem com eles para que não se sintam envergonhados. Então ele diz no início lá que se intromete na vida alheia. Não tenha sociedade com essa pessoa. Então não seja imã de fofoqueiro. Não receba. Se você vier, você corta. Cuidado. Segundo, irmãos, Segundo, que horas são? 10 horas? Julgamentos impetuosos. Quais os perigos? Os julgamentos impetuosos, suposições prematuras. Pessoas formam opiniões. Por exemplo, nós estamos aqui trouxemos já nesses últimos 6 meses a revistinha da EBD. E as pessoas estão formando opiniões, umas gostam, outras não gostam, têm as suas próprias opiniões, não tem problema com isso. Mas as pessoas às vezes formam opiniões sem ter a informação. Ela não investiga, ela só ouve um rios, uma coisa rápida ali, ela só ouve aquilo, opa, isso é verdade, ela não tem informação, ela não vai buscar. E já forma uma opinião na cabeça, isso está certo, não, isso está errado. É tão superficial que não tem como você firmar uma opinião superficialmente. Cuidado. Formam suposições rápidas. Ele está fazendo assim por causa disso. Será? Então, suposições tão rápidas e são frequentemente erradas. Então a gente, irmãos, não pode ir. Alguém falou que fulano era igual piolho. Como assim igual piolho? Vai pela cabeça dos outros. Você tem que ir pela tua cabeça. Você tem que estudar. Tem muito piolho lá no cabeleireiro, lá, ô André? Você está dando muita risada, hein? Tem, né? E diz que o cabeleireiro, a cabeleireira, fica ouvindo muita história dos outros, né? Só tem que ficar quietinho. Ou bota um fone de ouvido, né? Escutando música ali. O cliente fica falando mal dos outros, da vizinhança toda, e você tem que tampar o ouvido. Ou tem gente que vai no cabeleireiro lá para ficar desabafando também, né? Poxa, vai para um psicólogo. Ou para o pastor, que o pastor tem... O pastor tem um compromisso de segredo no gabinete. Então procura um pastor, desabafa tudo que você tiver que desabafar. Provérbios 10:19 diz. Provérbios 10:19.
Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Irmãos, tinham mais textos aqui. O julgamento e suposições erradas produzem solos férteis para relacionamentos quebrados. Vou repetir. Os julgamentos e suposições errados, isso a gente faz muito, hein? Fica julgando os outros pela aparência, por uma palavra, por uma atitude, que não é nada disso. Pastor, o senhor passou por mim e não me cumprimentou. Já está me julgando que eu tenho alguma coisa errada. Às vezes eu tanto distraído, tanta gente, vem, puxa a minha camisa e vem uma criança, eu abaixo, o pastor não falou comigo, me deixou no vácuo. Difícil, irmão. E a pessoa já cria um julgamento. O pastor não gosta de mim, o pastor me despreza, o pastor é racista, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Alguém falou de mim para ele. Cara, dá um tempo. Dá um tempo. Não tem como eu pensar isso de você. O pastor não pensa mal de ninguém, irmãos. Mas a pessoa acha, ela tem suposições erradas, produzem sérios problemas e quebra relacionamentos. Quebra um relacionamento. A pessoa não fez nada, mas para ela quebrou o relacionamento. Isso atrapalha muito o Espírito Santo de agir. Por isso que na igreja a gente tem que ser imãs do bem. Nem sei se vai dar tempo de falar do imãs do bem aqui. É tanta coisa errada. A arte demoníaca da insinuação. A arte demoníaca da insinuação. Suposições e palavras sutis, irmãos. Sementes da dúvida. Coloca semente de dúvida. O fofoqueiro às vezes faz isso, né? Sobre o caráter de alguém, sobre a competência de alguém. Está vendo? Ele não serve para ser líder. Ele fica jogando sementes de desconfiança. Pessoas são expertas em levantar situações que causam suspeitas. Ela diz assim: eu não sou contra, mas... Pronto, vai jogar uma suspeita ali. Eu não sou contra, mas... Olha, eu ouvi dizer, mas às vezes vem da própria mente dele. Ele não ouviu dizer nada, vem da própria mente dele. Existe um padrão maléfico quando as pessoas dizem assim: olha, muita gente está dizendo isso. E às vezes são uma, duas, três pessoas, não é muita gente. O que é muita gente? 3 pessoas? Mas e a maioria da igreja concordou? Concordou. Mas estão dizendo. Quantas pessoas estão dizendo? Você e mais uma? Então as pessoas jogam suspeitas, elas são usadas pelo inimigo. Se não concordam, outra frase que eu ouço muito, essa é demoníaca mesmo. Olha, eu aceito, mas não concordo. Aceita, mas não concorda? É numa assembleia que todos votaram favorável, e a pessoa vai falar: mas eu não aceito. Se ela não concorda com a decisão da maioria, não pode estar discordando publicamente e nem pelos corredores. Saiba que se você é membro da igreja, existem formas de você dar a tua opinião. Você pode procurar o líder. O certo é procurar o líder. A pessoa não procura. O certo é procurar o pastor direto. Não procura. O certo é trazer o assunto na reunião de líderes. Não procura. E em último, a assembleia. Só fica quietinha. Mas nos corredores ela fala a opinião dela, torta à direita, e condena e não concorda. Se não concorda, o certo é a pessoa sair e não atrapalhar mais o corpo. Será que essa fala é do Espírito Santo? Então a gente deve olhar quando esses irmãos vêm falar essas coisas. Olha, eu ouvi dizer, eu sou contra mais, né? Eu não concordo, essas coisas. Se essa fala é do Espírito Santo, suspeite dessas pessoas. Cochicho secreto e língua afiada. Qual será o motivo do segredo? A pessoa fica ali falando baixinho, aí chega uma pessoa, ela para.
Qual é o segredo disso aí? Tiago 3,6 diz: assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domado pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não está certo, ele diz. Pode passar o próximo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Da mesma fonte? Cuidado, irmãos. Não conte para aquele irmão. Muitas vezes, você tem pessoas que é o seguinte: você não pode contar para aquela pessoa ali. Naquele ali você não conte. Porque se você contar para ele, amanhã todo mundo está sabendo. É o falatório maldoso. E a pessoa diz assim: não, para aí, eu estava brincando. Eu estava brincando quando eu falei isso. Estava brincando mesmo? Com a intenção de dar uma espetada. Tem gente que gosta de dar alfinetada, espetada, para a pessoa se mancar. É o mesmo que alguém cortar o outro com uma faca e não sangrar. Lógico que vai sangrar. Vai sangrar e vai deixar marcas profundas na vida das pessoas. Então, cuidado com a língua. A língua é perigosa. A língua, ela machuca, ela mata. Desculpa aí. Como alguém que pega Provérbios 26, 18. Vamos para o final, irmãos, está na hora já. Conclusão: ímãs do bem. Ímãs do bem. Como você pode ser ímãs do bem? Evitar comentários maldosos. O autor do livro fala assim: mantendo a paz, sempre visando a paz do teu coração, dos outros, da igreja, da família, a paz da vizinhança. Você quer manter tudo em paz? Então cuidado com comentários maldosos. Não se envolva com comentários pejorativos e não seja ouvinte de diálogos desse tipo. Efésios 4:3, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então, para que você vai mexer com o outro, irmão? Cuide da sua vida, seja humilde, fique tranquilo, não se meta com a vida dos outros. Segunda coisa, focar no positivo. Evitar emprestar o seu ouvido para ajudar. Foque no que é construtivo, nas práticas, nas coisas boas realizadas pelos outros. Paulo diz a 1 Coríntios 5:11, mas agora estou escrevendo que não deve associar-se a qualquer um, se dizendo que é irmão, que seja imoral, avarento, idólatra, caluniador. Com essas pessoas vocês nem devem comer. Já falei esse texto. Terceiro, como ser irmã do bem? Respeitando a igreja e os irmãos. A igreja precisa ser um lugar de paz, de amor, de apoio, de elogios, de falar bem. Chega, irmão, esse tipo de coisa é lá do mundo. Que as pessoas falam mal de você, que as pessoas te repreendem, que inventam calúnia sobre você, mas não deve ser aqui entre nós. Respeite a santa unidade da igreja de Deus, que Deus estabeleceu em sua igreja. Respeite também os seus líderes, sejam eles os seus líderes ali diretos, ou o líder da igreja. Respeite máximo, respeito máximo. Quarto, compartilhe emoções positivas. Isso estimula as pessoas. Isso agrada o coração de Deus.
falar bem do outro, levantar o outro, impulsionar o outro, animar o outro, a fé do outro. A pessoa vai trabalhar no ambiente melhor, a igreja vai ser um ambiente mais favorável, a unidade, você vai ganhar. Então compartilhe coisas positivas sobre os outros. Pense antes de falar, seja um imã do bem, pensa antes de falar. Antes de repassar qualquer informação e fazer julgamento de teorias sobre qualquer acontecimento, pense antes. E último, confesse o seu erro e receba a graça de Deus. Então nesta manhã nós vamos encerrar orando, pedindo para que que tipo de imã você é? Que tipo de imã você tem sido? Que tipo de transmissor você tem sido? De coisas boas, de elogios ou falando dos outros? Vamos terminar ministrando ao nosso coração sobre isso, irmãos. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche seus olhos agora. Você tem sido imã do bem? Provérbios 28:3 diz que quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Pergunte a si mesmo: quando os outros membros da igreja ouvirem partes desta mensagem que nós estamos ouvindo essa manhã, você crê que de repente as pessoas pensam no seu nome? Seu nome virá na mente delas? Quando a gente trata dessa palavra tão feia, fofoqueiro, caluniador, mentiroso, será que por acaso as pessoas lembram de você? Isso é muito sério. Então você deve orar essa manhã. Seja honesto. Se você respondeu sim a isso, você precisa dar alguns passos para a reconciliação com Deus. Confesse que você pode ser imã de fofoqueiro. Peça perdão ao Senhor, peça perdão às pessoas que de alguma forma foram machucadas. E revista nessa manhã do poder da graça do Senhor. E peça para Deus: Deus, me faz um imã do bem. Me faz um imã do bem. Que eu possa afirmar esse compromisso com meu Deus e com a unidade da minha igreja, de ser um imã do bem. Ó Pai, nesta manhã, abençoa, Senhor, essa palavra tão importante. Somos pessoas de comunicação, nos comunicamos a toda hora, expressamos as nossas opiniões, falamos das nossas ideias e temos um amor muito grande pela igreja, pela Tua obra. Mas nesta manhã, Senhor, nos ensina a não sermos dragões bem intencionados. Não deixa nós sermos imãs do mal, mas pelo contrário, Pai amado, ajuda-nos a ser imãs do bem. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque quando menos percebemos, estamos falando dos outros. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar mais atentos a isso, a não pecarmos contra o Senhor, contra o nosso irmão e contra a unidade da igreja. Para que a nossa igreja seja, Senhor, um lugar do fluir do avivamento, um lugar onde o Senhor vai se alegrar, onde temos relacionamentos verdadeiros, de amor, de amizade, e não de calúnia, de fofoca. Tira isso do nosso meio, Pai bondoso. Muito obrigado por essa palavra, por essa ministração.
e continua nos ministrando através da escola dominical que vamos ter esta manhã. Nós oramos e entregamos essa palavra e os nossos corações, para que o Senhor traga mudança, para que o Senhor mostre, traz-nos coração humilde para admitir, Pai, e traz-nos transformação no nosso coração, em nome santo e precioso do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém, Senhor, amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus então nos abençoe nessa primeira ministração da manhã, amém?